como resolver, na sessão passada, na reunião administrativa passada, eu pedi, o pedido foi meu, que fosse oficiado ao Supremo Tribunal Federal, indagando qual das decisões nós temos que cumprir, porque eu penso que aqui existe, sim, uma contradição. O presidente da CPI, ao meu juízo, agiu corretamente. Na decisão do ministro Celso de Mello, ele não revela o fato que ensejou o ajuizamento desse habeas corpus. Eu penso que agora, como a CPI ofertou ao Carlos Cachoeira acesso aos documentos, ele pode prestar depoimentos. Mas isso, nós precisamos respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas em uma democracia, até as decisões do Supremo podem ser debatidas e criticadas. O ofício foi enviado ao Supremo? Foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, sim. Indagando sobre a possível incongruência entre as duas decisões. Indagando, fazendo uma pergunta objetiva. E agora? O que nós temos que fazer? Existe uma decisão dizendo que não pode mostrar os documentos e outra decisão dizendo que este não mostrar os documentos significa ofensa ao direito constitucional do cidadão Cachoeira. Agora, do ponto de vista objetivo, outros possíveis convocados já terão acesso imediato aos documentos. Exato. Com base nessa jurisprudência criada para os advogados de Cachoeira. Tem razão. Hoje a Folha de São Paulo já revela que vários dos investigados pela CPI já estão manejando, impetrando habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. É correto dizer que a CPI tem investigados ou réus do ponto de vista jurídico já? Ou a CPI, na realidade, ela ainda analisa fatos e ninguém de fato está sendo acusado? Não existe acusados em CPI. Existem investigados que lá à frente poderão ser indiciados. Você depõe na CPI ostentando uma de três naturezas. Ou você é investigado, é o caso do Carlinhos Cachoeira. Ou você é convidado, ou você é testemunha. Você ostenta uma destas três naturezas. Acusado, réu, não existe em CPI. Carlos Cachoeira está preso. Está convocado para depor terça-feira, dia 22 de maio. Se fosse depor na condição de preso, numa vara de justiça comum, iria com as suas vestes prisionais, chegaria algemado. Como a CPI vai tratar esse tema? Ele deve chegar algemado e com as vestes prisionais e assim prestar depoimento? Eu entendo que todo cidadão, não interessa o crime que ele tenha praticado, não interessa o fato que ele tenha feito, ele tem o direito constitucional a ser tratado com dignidade. Não interessa quem seja. Esse é o preço, alguns dizem, para que nós possamos viver em uma democracia. Eu, como senador da República, tenho que tratar quem compareça ao Senado com dignidade, com urbanidade. Aliás, isso está no regimento interno do Senado da República. Agora, eu vejo que este cidadão tem que comparecer à CPI igual àquele José da Silva que ali compareceria. Não interessa a importância do seu advogado. O que isso significa? Tratado com total dignidade. Mas vamos trazer para o plano da objetividade do fato. As roupas que ele deve trajar, ele se pedir para trajar roupas diferentes daquela que ele tem que necessariamente usar na prisão, isso será concedido a ele? Eu entendo que ele tem esse direito, não cabe ao Estado se igualar a criminosos, né? Um senador da República, no momento de uma CPI, um juiz, ele não pode se igualar a criminosos. Se você me permite citar um caso, aí eu fiz o júri do Ildebrando Pascoal, aqui em Brasília. Um dos júris, ele estava algemado, e ele pediu, através de seu advogado, para que fossem retiradas as algemas. Eu só concordei se a polícia, só concordaria se a Polícia Federal determinasse que naquela situação ele não ostentaria perigo aos jurados, à acusação. Muito bem, a polícia disse que sim, ele representaria perigo, eu entendi que ele deveria ficar algemado. É a mesma situação. Quem determina isso é aquele que faz a condução do preso. É a Polícia Federal que vai determinar se ele ficará ou não algemado, não é o advogado, por mais que o advogado seja famoso. Outro ponto polêmico na CPI do Cachoeira tem sido polêmica envolvendo o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Houve muita pressão para que ele fosse convocado ou convidado a depor e agora a CPI encaminhou de outra forma, encaminhou perguntas por escrito. O senhor acha que está superado esse assunto ou não? Sim, em nome da verdade, eu vejo que os esclarecimentos precisam ser ofertados. Ali existe uma dúvida.
e esta dúvida deve ser resolvida. Agora, nós não podemos transformar esta CPI na CPI do Procurador-Geral da República, na CPI da imprensa. A CPI tem um fato determinado. Este fato determinado é o norte da CPI. Agora, por vinganças, por medo de condenação no processo do mensalão, como o próprio Procurador-Geral da República fez referência, eu não posso me utilizar da CPI como um instrumento de vingança. Este é o fato. Agora, ele não pode depor em CPI. O Procurador-Geral da República, se prestar depoimento na CPI, ele se torna impedido, ou seja, ele não poderá ajuizar as ações, dar início ao processo contra o senador Demóstenes, se isso ocorrer, e contra os deputados federais. Nós não podemos afastar o Procurador-Geral da República desta sua obrigação constitucional. Se os esclarecimentos não resolverem as dúvidas, aí existem outros meios para que nós possamos resolvê-las. O senhor analisou esse tema que vem sendo relacionado ao Procurador-Geral da República, de ele ter supostamente demorado, quando não deveria, para apresentar denúncia ou pedir, enfim, abertura de mais investigações sobre esse caso? Sim, analisei. E você, em uma investigação, você tem algumas estratégias que você pode tomá-las. E o Procurador-Geral da República, como ele é o único que pode ofertar denúncias criminais no Supremo Tribunal Federal, ele tem este direito constitucional de estabelecer a melhor estratégia. Eu estou dizendo isso por suposição, hipótese, mas ele que vai dizer na sua resposta. Do melhor do seu conhecimento a esta altura, o senhor acha que houve atraso ou não? Sim, depende da estratégia que ele tem utilizado. Mas do que o senhor analisou até agora? Eu preciso conhecer a resposta do Procurador-Geral. Aí eu vou chegar à conclusão, aí eu vou poder responder essa pergunta. O senhor falou que esta CPI não deve ser a CPI do Procurador-Geral, nem a CPI da mídia ou da imprensa. Mas há, recorrentemente, integrantes da CPI que dizem ser necessário haver uma investigação específica sobre a relação da imprensa com integrantes do grupo de Carlinhos Cachoeira. O senhor é contra ou a favor? A investigação da imprensa? Pelo que eu vi na CPI até agora, não existe fatos que nos levem a trazer o jornalista Policarpo Júnior, o fato é esse, para a CPI. Eu entendo que ele estava ali exercendo a sua atribuição constitucional. Você não pode confundir, né, o mensageiro com a mensagem. Vamos citar o exemplo do Hotel Naum. Foram filmados determinados senadores e deputados visitando o ex-ministro Zé Dirceu. Essas pessoas foram lá? Foram. Ali não é uma holografia, né? Eles não estavam ali apenas em imagem. Este é o fato. Agora, de que maneira o fato foi revelado, aí é uma outra questão. O que eu entendo é que esta CPI não pode sair do foco. Aqueles que entenderem que o Procurador-Geral da República cometeu alguma ilicitude, praticou crime, que tomem coragem e represente o Procurador-Geral. A Lei 1579, que fala de crime de responsabilidade, fala que o cidadão pode representá-lo. Agora, o que existe é muita basófia, né? Muita conversa fiada, e as pessoas não tomam as providências que revelam. Por que o senhor acha que o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, insiste nesse ponto, então? Eu entendo que o senador Collor tem todo o direito constitucional de exercer o seu pedido na CPI. Agora, nós não podemos transformar essa CPI, porque o fato determinado dela não é esse, numa CPI do Procurador-Geral. Se ele entender que o Procurador-Geral cometeu crime, por exemplo, ele disse prevaricação, que tome as providências legais. As providências legais quais seriam? Podemos instaurar uma CPI do Procurador-Geral? Pode. Se começa a colher assinaturas. Ele pode representar o Procurador-Geral da República? Pode. É um direito constitucional dele. Agora, você alegar e não tomar as providências, isso me parece uma falta de fundamento. Aliás, na CPI do Cachoeira, há vários integrantes, cerca de 1/3, que têm aí problemas na justiça. Em certa medida, isso não reduz a legitimidade da CPI? Não, penso que não, Fernando, porque você pode ser demandado na justiça até pelos seus inimigos políticos. Eu não analisei cada processo destes senadores e deputados que estão processados no Supremo, mas eles têm o princípio da presunção de inocência e querem e devem exercer a sua função constitucional. Até agora, o senhor acha que a CPI tomou o rumo correto, foi mais rápida ou mais devagar do que deveria? Ainda não.
Ainda não. Eu vejo que nós estamos ainda debatendo imprensa, Procurador-Geral da República e o que interessa. Nós precisamos saber do dinheiro. O cidadão quer saber a verdade. Por que esta empreiteira tinha sócios ocultos, de acordo com o Procurador-Geral da República? Esse é o fato. Porque um criminoso já condenado, o Carlinhos Cachoeira, tinha relações e, além de relações, tinha parlamentares ao seu serviço. Estes são os fatos que precisam ser revelados. As relações desta construtora e do Carlinhos Cachoeira com governadores. O mais é você fugir do objeto determinado, é você querer tapar o sol com a peneira.